Bom, aqui a gente dando continuidade nessa prova da FUVEST 2020, a gente chega nessa questão 2 aqui, que eu acho que é a mais simples, assim, se a gente for para pensar, né? Mas a gente tem que saber analisar e saber alguns conceitos de ecologia aqui. Então, o que fala a questão, né? Ela coloca esse ambiente de cerrado aqui, colocando relações ecológicas entre os grupos, e, né, partindo de consumidores primários, a gente consegue identificar, quer dizer, partindo dos produtores, a gente consegue identificar os consumidores primários, secundários, terciários, quaternários, né, por aí vai. Então, lembrando que sempre o consumidor primário, ele sempre vai se alimentar do produtor, né? O produtor geralmente é um organismo fotossintetizante, né? Se a gente pegar, por exemplo, ambientes de fundo marinho que bactérias fazem quimiossíntese, né? Organismos que fazem quimiossíntese, aí não seriam organismos fotossintetizantes, né? Mas uma coisa interessante também, que essa teia alimentar que ela está representada aqui, ela não tem dos decompositores. Se tivesse um decompositor, seja uma espécie de fungo ou bactéria que faça parte do processo de decomposição, cada um dos organismos aqui teria uma seta apontando para ele, né? Para ele, que eu digo, para o decompositor. Então, porque o decompositor ele potencialmente decompõe tudo. Qualquer matéria orgânica transforma de novo em inorgânica. Mas isso não era nenhuma questão aqui para essa questão aqui. Isso não era nenhuma pergunta para essa questão. Então, o que coloca aqui, né? Fala para a gente falar a primeira alternativa, na alternativa A, ela vai falar para a gente colocar uma espécie que ocupa mais de um nível trófico. Lembrando uma coisa aqui também, pessoal, as setinhas, elas indicam a relação de consumidor, uma relação entre um nível trófico e outro, né, em termos de consumo. E sempre, imaginando que, sei lá, essa setinha aqui fosse sabe aquele símbolozinho do Pac-Man? Né? A boca do Pac-Man, ela tá apontada para o que ela vai comer. Então é mais ou menos isso daqui. Se a gente pegar o gafanhoto verde, ele se alimenta da lobeira, se alimenta do bem-te-vi, quer dizer, o bem-te-vi se alimenta do gafanhoto verde, né? O bem-te-vi não é alimentado por mais ninguém nessa cadeia, mas aqui a gente pode seguir por outros caminhos, né? Por isso que uma teia não é uma cadeia. Lembrando que a teia ela exprime relações ecológicas entre diferentes grupos, né? Não uma sequência concatenada de 3, 4 ou 5 apenas organismos, né? Então, por exemplo, o lobo-guará interage se alimentando de diferentes animais, né? E aí, aqui a gente tem uma pergunta, quer dizer, a gente tem a resposta aqui, que eu coloquei desse jeito, que se a gente for olhar o próprio lobo-guará, ele vai ser um consumidor secundário por essa via lobeira, gafanhoto verde e lobo-guará. Ele pode ser também um consumidor primário aqui, que se alimenta diretamente da lobeira, né? Ele pode ser aqui, se a gente for pela essa via do teiu, que se alimenta do gafanhoto verde, ele vai ser um consumidor terciário aqui, né? Porque ele se alimenta do teiu. Ou ele pode ser também aqui primário, secundário, terciário, quaternário, porque ele se alimenta da jararaca pintada. Então, aqui era só isso, era só colocar uma espécie da teia que ocupava mais de um nível trófico. E aí eu coloquei 2 exemplos até, mas não necessariamente precisava colocar todos, né? Só especificando mais de um nível trófico. Beleza, a alternativa B, 5 espécies da cadeia alimentar que faz parte dessa teia. E aí tem que desenhar uma pirâmide de energia nesse ambiente. Então, já comentei um pouco, mas lembrando que a diferença entre cadeia alimentar e teia alimentar, né? A teia alimentar ela vai exprimir relações como se fossem lineares, vamos dizer assim, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, uma cadeia alimentar aqui possível, é essa própria da lobeira, gafanhoto verde, bem-te-vi, ou lobeira, gafanhoto verde, lobo-guará, né? E aí a gente tem que, além disso, né, que eu coloquei, como a gente tinha que representar 5 componentes de uma mesma cadeia alimentar, eu coloquei aqui lobeira,
gafanhoto verde, teiu, jararaca pintada, lobo-guará, né? Poderia ser aqui também, no lugar do teiu, ramanteiga, jararaca pintada, lobo-guará. Bem simples, né? Aí, falando sobre a pirâmide de energia, um desenho mais ou menos assim seria satisfatório, né? A gente não precisa ficar tão atento a esses detalhes, mas exprimindo que a energia ela vai se perdendo ao longo do processo, né, aos níveis tróficos, né? A pirâmide de energia, galera, ela vai ter sempre a base mais larga, porque energia, né, em termos bem simplificados, ela se transforma. E nesse processo a gente sempre tem a perda de calor, perda pelas fezes, né? Que o outro animal deixa, né? Então, sempre no nível trófico superior, ele vai, a partir de um indivíduo, né, um grupo de indivíduos, ele vai ter menos energia disponível para ele naquele ambiente. Lembrando aqui, o consumidor secundário, ele vai ter sempre menos energia disponível para ele do que o consumidor primário quando se alimentou ali do produtor, né? Essa energia a gente vai perdendo por conta do calor, por conta das fezes, né? Mesmo o produtor primário, ele não realiza fezes, né? Geralmente fotossintetizante, mas ele perde energia do calor. A energia ela vai sempre se transformando, mesmo que sejam processos metabólicos celulares, há uma perda de energia ali. E aí a pirâmide de energia ela vai sempre ter a base mais larga, né? Diferente da pirâmide de biomassa ou pirâmide de números, né? A pirâmide de energia ela vai estar sempre assim, nesse jeitão. Então, a alternativa C aqui, com relação à dinâmica dessa teia alimentar, descreve o efeito indireto da extinção local do BTV sobre a população do predador de topo dessa teia, ou seja, aquele que preda sem ser predado por nenhum outro componente da teia. Caso o capim cabelo de porco venha a sofrer uma grande queda em sua biomassa, qual a interação biológica seria esperada entre os consumidores primários que se alimentam desse recurso, né? Então, eu coloquei isso daqui negrito, mas fui eu que coloquei, tá? Não vai estar na questão, não. Então, o que acontece Então, são duas perguntas aqui, né? Primeiro, para a gente ver quando o BTV some, o que acontece com o topo dessa cadeia, e se o capim cabelo de porco sumir, né? Qual a interação biológica pode ocorrer aqui entre os indivíduos que se alimentam desse. Né? Então, vamos ver de novo a nossa cadeia aqui, a nossa teia, né? Então, primeiro, identificar qual que é o animal de topo de cadeia aqui. Qual que é o único animal aqui, se a gente for olhar, né, todas as teias alimentares possíveis, a gente tem duas, né? O bem-te-vi, ele é um deles, né? E aí tá falando que o bem-te-vi vai sumir. O outro animal de topo de cadeia aqui, de topo de teia, né? De topo de cadeia é o lobo-guará. E aí, qual é o efeito? Se o bem-te-vi some, né, se ele é extinto, qual é o efeito que a gente tem para o lobo-guará? Em primeiro momento, né, o efeito indireto aqui que acontece vai ser o gafanhoto verde, ele vai ter mais desse recurso para o lobo-guará. E aí o lobo-guará consegue se reproduzir mais e se desenvolver mais, né? A população potencialmente pode aumentar aqui. Outra coisa que a gente tem que olhar, essa segunda questão, ele coloca aqui, no caso do capim cabelo de porco sumir, o que acontece? A gente tem esses consumidores primários aqui na cadeia, né? E apesar de, por exemplo, o gafanhoto, ele se alimenta também aqui da lobeira, né? A lobeira também serve de alimento para o lobo-guará. Então, os consumidores primários que se alimentam da lobeira nessa teia alimentar, eles vão disputar mais, vai ter uma disputa, vai ter uma competição interespecífica, que essa é a relação ecológica que a resposta esperava que fosse colocado aqui, né? Então vamos ver mais ou menos como eu escrevi aqui. O aumento da população de lobo-guará configura-se como efeito indireto da extinção do bem-te-vi. Então, porque o bem-te-vi vai sumir, né? O gafanhoto verde vai estar mais disponível apenas
apenas não, né? Nesse caso apenas, né? Mas para o lobo-guará, como por um deles, né? E aí o lobo-guará pode potencialmente subir, aumentar a sua população. Outra coisa aqui, né? Aqui eu coloquei, na verdade não é exatamente a rolinha roxa e o ratinho do mato, né? Porque o que acontece aqui, na verdade, o gafanhoto ele vai disputar principalmente com o lobo-guará. Por quê? Ratinho do cerrado e rolinha roxa não se alimentam de lobeira, né? Potencialmente esses seres aqui podem vir a ser extintos. A competição ela vai se dar aqui, ó, entre o lobo-guará e o gafanhoto verde, porque configuram-se como consumidores primários, né? O lobo-guará, apesar de não ser um consumidor primário, essencialmente pode ser. E uma vez que ele depende da lobeira, assim como o gafanhoto que antes se alimentava também no capim cabelo de porco, agora para de se alimentar de capim cabelo de porco. E aí só tem lobeira. Só tendo lobeira para ele, ele vai disputar mais e mais com o lobo-guará. Então esse é o tipo de relação ecológica que acontece entre os consumidores primários aqui, né? Vou até arrumar aqui já, né? Então é isso. Era isso, essa questão 2. Espero que tenha ajudado vocês aí.